O vídeo dessa mãe lá na rede vizinha, no TikTok, bateu 1.500.000 visualizações sobre os frutos negativos que elas estão colhendo da educação positiva. Olha só. Vocês viram o vídeo de uma mãe que fala que colheu os frutos negativos da educação positiva? Pois é, estou aqui para dizer que eu também sou uma dessas mães. E a minha teoria para isso é que assim, as pessoas começaram a ensinar sobre educação positiva, porém ninguém estudou isso a longo prazo. No final desse vídeo eu vou falar para vocês por que eu não concordo com esse tipo de educação, seja positiva, respeitosa, seja lá qual for a educação que estão pregando por aí que é certo ou errado para o seu filho, baseado numa história real que eu vivi com uma mulher que eu me relacionei que tinha um filho de 10 anos. Vocês vão ver a dinâmica de comportamento dele e eu vou explicar aqui para vocês por que ele tinha esse comportamento. E nem essa criança sabia por que ela fazia isso, tampouco a mãe. Como eu já era terapeuta e entendia sobre comportamento, eu expliquei isso para eles e a gente conseguiu reverter essa situação baseado em toda a dinâmica de comportamento dessa criança. Mas vamos lá. Tipo, como que isso ia se comportar na cabeça das crianças, tipo, essa educação delas crianças, quando elas crescessem. Então, enquanto elas são crianças, é mais fácil porque as pessoas estão ali aplicando nesse momento, mas não houve um estudo a longo prazo. O que acontece? Essas educações que estão pregando por aí, eles estudaram sim. Não que essa mãe esteja errada, mas o que eu quero colocar aqui? Eles estudaram? Estudaram, mas não fizeram experimentos para saber como isso ia funcionar na cabeça da criança. Provavelmente foram pais que tiveram problemas aí quando eram crianças, com educação permissiva ou educação autoritária, aí eles acharam que fazendo isso ia ser bom. Mas ninguém experimentou, apenas acharam, estudaram, talvez assim fosse melhor. Por que eles pensam que talvez assim fosse melhor? Era como eles queriam ser tratados. Como eles não foram tratados assim, eles começaram a tratar os filhos assim. Em alguns casos deu certo, em muitos deu errado, e é o que essa mãe está trazendo aqui, olha só. E aí muita gente se perdeu na educação positiva e tá colhendo, assim, ó, algo bem ruim agora. A minha filha tá para fazer 5 anos e a gente já começou a sentir que a gente acabou dando muito poder de fala para ela. Então, assim, não tem nenhum momento que ela respeite o que a gente fale. Então, assim, é uma briga enorme agora, porque tudo que a gente fala pra ela, que a gente sabe que é pro bem dela, que vai fazer o bem pra ela, e ela não aceita, ela vai tentar rebater e debater com a gente até o último. E, inclusive, a gente foi chamados na escola, porque nem na escola ela estava respeitando. Então, por exemplo, agora é o horário de guardar a agenda. Todos os coleguinhas guardavam, se ela não queria guardar, ela não guardava. Vocês precisam ter atenção é que se você não consegue argumentar com uma criança, é porque você não tem argumento. Então, a gente foi chamado e isso a gente já conseguiu reverter. Então, a gente conseguiu trabalhar ali com ela, explicar para que ela entenda que em sociedade isso não funciona, não é assim. Se você está dentro de uma sociedade, de um local onde tem alguém superior a você, existem momentos que você precisa obedecer, mesmo que você não entenda naquele momento, mesmo que você não queira obedecer. Então, assim, a educação positiva, ela é maravilhosa, mas precisa ter um equilíbrio, assim, gente, porque qualquer escorregãozinho vira, assim, uma educação permissiva. E aí, a educação permissiva, ela é muito difícil de ser revertida. E os pais sofrem depois, né? Porque, gente, assim, uma criança não tem maturidade para entender o que é certo, o que é errado. Por isso que existe um adulto ali para direcionar, para dizer. E aí entra o que eu falei. Se existe um adulto para direcionar, mas esse adulto não sabe direcionar, é onde tem o problema. Vocês acham que criança é burra. Errado estão vocês, porque não subestime a inteligência de uma criança. A criança sabe manipular como ninguém. Se você não souber, ela vai passar por cima de você. Você vai ficar com peninha do teu alecrim dourado, porque, mas tadinho. Tadinho não. Ele vai te manipular sem que você saiba. A criança não sabe disso. Sabe? E eu vou mostrar um outro vídeo aqui para vocês, como uma criança de parece que tem uns 4, 5 anos, o que ela faz com a mãe dela, como é que ela chora, eu tô passando mal, mãe, porque a mãe queria olhar a agenda dela achando que ela tinha um namoradinho, olha que absurdo.
E aí, se você dá toda essa permissão para a criança, ela não vai aceitar. E aí acaba que assim, você perde a sua autoridade. Você perde a sua autoridade de mostrar para a criança o que é certo e o que é errado. Você tá namorando? Não, jamais tá repreendido. Pega o seu diário. Agora eu vou mostrar para vocês o vídeo da criança manipulando a mãe. Olha só. Olha o que essa criança faz. Aparenta ter o quê? Uns 5, 7 anos? Por aí. Por que não? Sem moda, você vai ler. Por que eu não posso ler? Não, Por quê? ele é meu diário, não seu, querida. Cadê? Ai, para por Deus, ele tira tudo. Cadê a chave do diário? Não, ele... Me dá a chave. Não. Valeu, Deus. Eu queria ir pro céu. Eu quero ir pro céu. Se a mãe lê o diário. O que essa criança está escrevendo nesse diário que essa mãe não pode ver? O que vai acontecer se eu ver seu diário? Te castigo um mês. Você faz eu passar vergonha na vida. Você faz eu passar vergonha na vida. Por que vergonha? Só porque eu quero ler seu diário? Isso aí é diário. Não é um livro qualquer. Vai lá pegar seu diário. Eu quero ver o que tem lá. O que tem lá? Para. O que tem lá? Não, você tá fazendo passar vergonha, velho. Eu faço tudo o que você quiser de dedinho. Não vai dar, não. Eu não quero falar sobre isso. Vou ler junto com o seu pai. Não, mamãe. Não, mamãe. Você tá fazendo minha pressão baixar, mãe. Sua pressão tá baixando. Você tá fazendo a minha pressão baixar, mamãe. Tá, mãe. Não lê, por favor. Como é que pode uma mãe? Meu Deus, vai tremer na mão. Você tá namorando? Não. Jamais tá repreendido. Que... Pressão. O nome disso é manipulação. Para você que não sabia, acha que criança não tem essa capacidade? Sim, a criança tem. Ela vai usar tudo o que ela tiver e tudo o que ela souber para poder fazer com que você, mãe, ou você, pai, não leia o diário dela. Não descubra a verdade. Por quê? Porque ela sabe que vai ficar um mês de castigo. Vocês viram o que ela falou? Então ela usa todo o poder de manipulação que ela tem para poder fazer a mãe parar com isso e não ler o diário dela. Se essa mãe leu ou não leu esse diário, eu não sei. Mas se deixar, essa criança vai virar uma excelente manipuladora para conseguir o que ela quiser do seu companheiro, dos seus amigos, da sua companheira, seja lá com quem essa criança se envolver no futuro. Ela vai entender que fazendo esse drama, ela conquista o que ela quiser. Então, por que eu disse que eu não concordo com esse tipo de educação que está cada um aí pregando? Não, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. Não, vocês precisam entender o que essa criança está passando e conversar com ela sobre o que ela está sentindo, sobre o que está acontecendo com ela. Vou dar o exemplo que eu falei para vocês aqui, que eu tive com uma namorada minha e ela tinha um filho de 10 anos. Do nada, o filho dela emburreceu, ela não conseguia fazer carinho nele, ele não falava com ela, ele virou de costas para a televisão e a gente tinha sentado para ver um filme. O que aconteceu? Nós três, sempre quando a gente vai assistir filme, senta a mãe no meio, ele numa ponta e eu na outra. E nesse dia, quando a gente foi se sentar, o que ele fez? Ele sentou no meio do sofá. E aí a mãe dele pediu: meu filho, chega um pouquinho para lá, para a gente sentar desse lado de cá e você senta do lado de lá. Ele se emputeceu e acabou filme para ele ali. Não queria assistir filme, ficou emburrado. Ele não deixava nem a mãe dele botar a mão nele para fazer um carinho. Tipo, meu filho, vem aqui. E aí a mãe dele olhou para mim e falou: me ajuda aqui. Falei, beleza. E aí eu chamei ele sério para conversar. Eu falei, irmão, senta aí, vamos trocar uma ideia. Papo reto pra gente assistir o filme ou não. Senta aí e me explica o que tá acontecendo. E aí ele meio, sabe, cabisbaixo, falando baixo. Não, que pô, eu acho que eu tô atrapalhando. Eu falei, como assim você está atrapalhando? Por quê? Se eu falo pra ele, não, você não tá atrapalhando, não, e começo a falar sobre o que ele fez, vai embolar tudo. Então eu quis entender na cabeça dele o que é atrapalhar. Então eu perguntei, como assim você está atrapalhando? Não entendi. Ele falou, não, é que a minha mãe gritou comigo. Eu falei, quando sua mãe gritou com você? Aí ele falou, quando ela pediu para eu chegar para o lado. Aí a mãe dele falou, não gritei com você, meu filho. Eu só pedi para você chegar para o lado para a gente sentar aqui. E aí eu perguntei para ele, por que você sentiu que ela gritou com você?
Aí ele, porque eu sinto que eu tô atrapalhando. Aí eu falei, atrapalhando quem? Aí ele falou, vocês, atrapalhando eu e a mãe dele. Eu falei, por que você acha que tá atrapalhando a gente? E aí nesse momento ele não soube o que responder, ficou meio perdido. Por quê? Porque eu fiz uma pergunta para ele para descobrir o que ele estava sentindo, o que aconteceu dentro da cabecinha dele, para ele acreditar que ele estava nos atrapalhando. Tipo, de onde ele tirou que ele está atrapalhando? E aí essa criança já tinha uma dinâmica na vida dos seus pais biológicos, ou seja, minha ex-namorada e o pai dele, que o pai dele sempre fazia isso. Sabe aquele dia que tá tudo bem, tá tudo tranquilo na família e alguém vai lá, e normalmente o marido, e caga tudo, arruma uma confusão, arruma uma discussão? Tem mulher também que faz isso, eu não sei se a tua esposa faz isso ou se o teu marido faz isso, comenta aqui pra mim. O que acontece? A dinâmica do pai dele era essa. Quando estava tudo muito bem na família, o pai dele arrumava um jeito para cagar tudo, para estragar tudo um dia que estava maravilhoso. Então, essa criança aprendeu com o pai que ele precisava sempre cagar tudo, já que o pai dele, quando era casado com a mãe dele, fazia isso. E aí, quando eu perguntei para ele, e aí eu falei, por que você acredita que você está atrapalhando a gente? Ele se perdeu. Porque ele tinha um comportamento que nem ele sabia por que ele tinha esse comportamento, e eu consegui identificar isso. Quando eu identifiquei, porque eu já sabia a dinâmica do pai, eu falei com ele, eu falei, irmão, você não atrapalha a gente. A gente sentou para ver filme juntos, eu, você e a sua mãe. Pô, pode ficar junto. Ele achava que ele tinha que atrapalhar aquele momento, mas sem saber por que ele tinha que fazer aquilo. Ele nem sabia por que ele fazia aquele comportamento. Então, quando tem esse tipo de educação, faça isso com seu filho, não, você tem que fazer assim, você tem que dar opção. Não, por isso eu não concordo. Você precisa entender o que está passando na cabeça do seu filho. Essa criança não aprendeu esse comportamento do nada. Essa menininha, com essa fala tão articulada e manipuladora que ela tem, ela não aprendeu isso do nada. Ela tem pais que provavelmente fazem isso, fazem esse drama. Então precisa entender, minha filha, por que você não quer que eu leia? O que tem ali que você acha que se eu ler, você vai ficar de castigo um mês? Essa menininha, ela entendeu que o que ela escreveu ali gera punição. E aí ela fica com medo de mostrar para a mãe, então ela vai fazer de tudo para que essa mãe não saiba. Por quê? Porque tem uma punição, tem um castigo. A mãe nem sabe por que ela escreveu, o que ela estava sentindo quando ela escreveu, se é namoradinho ou não. Essa mãe que eu namorei, ela não entendia o que tinha na cabeça do filho dela. O filho dela não sabia o que passava na cabeça dele. O pai tampouco, porque cagava para aquela criança. Então, como eu entendia sobre isso, eu fui questionar os pensamentos dele. Por que você acha que está atrapalhando? E aí ele se perdeu. Porque nem ele sabia por que ele estava atrapalhando. Ele queria atrapalhar porque era o que o pai dele fazia. Já que meu pai sempre atrapalhava momentos bons, quando a gente ia ter um momento bom em família ali, sentar para ver um filme, essa criança pensou o quê? Momento bom é igual a estragar tudo. Essa criança tem um comportamento para estragar tudo, eu identifiquei e troquei uma ideia com ela. A hora que ela entendeu, acabou. Ele inclusive começou a chorar. Eu falei, irmão, aqui não existe atrapalhar. Aqui é pra gente conversar. Se eu fizer algo que você não gostou, por favor, me conte que eu não vou repetir mais esse comportamento com você. Assim como eu também vou fazer isso. Se um dia você tiver um comportamento comigo que eu não gosto, eu vou trocar essa ideia com você. Pô, irmão, isso aqui eu não gostei, por favor, não repita. Porque essa é a convivência. Eu, Abraão, tenho coisas que eu faço que você não gosta. E você tem coisas que você faz que eu, Abraão, não gosto. Nós precisamos olhar para isso, para entrar num denominador comum e viver em paz. Mas só que antes de existir essa paz entre eu, você e sua mãe, a gente precisa encontrar os conflitos. Onde Abraão viu algo que não gostou, onde você viu algo que você não gostou. Cara, esse moleque começou a chorar, por quê? Porque com o pai dele ele nunca teve esse acolhimento. Com o pai dele era sempre esporro. Com o pai dele era sempre briga. Então, assim como o pai dele fazia tudo para estragar, essa criança aprendeu que ele precisaria fazer tudo para estragar. Então, eu não concordo com esse tipo de educação justamente por causa disso. Ninguém está entendendo o que essa criança está sentindo. Está apenas tentando fazer alguma coisa para dar certo nessa educação. Sem entender o que essa criança sente, sem entender o que ela quer e
e sem olhar para quem ensinou, que são os pais. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, comenta aqui. Se tem algum caso que vocês querem que eu analise ou ajude vocês aí a entender o comportamento do filho de vocês, me manda aqui que eu faço um outro vídeo tentando explicar aí de acordo com o que vocês me trouxerem. Ou me manda lá no Instagram: Abraão, tá acontecendo isso assim com meu filho. E a gente olha para essa dinâmica para que a gente consiga encontrar uma melhor forma de educar, ao invés de ficar ditando regras sobre educação do que tem que ser, do que tem que não ser, e atrapalhando o desenvolvimento dessas crianças, porque ninguém está entendendo o que está passando na cabeça delas. Até o próximo vídeo.